Olá pessoal, hoje eu tenho uma notícia bem interessante para vocês. É algo que eu venho falando há muito tempo com os provedores de internet. Sobre a Nossa, eu estou aqui no escritório, o alarme disparou. Sobre a ilegalidade das ações dos grupos da Neoenergia, Celp, Coelba, Energize, essas ações que eles vêm fazendo, que é o corte das fibras ópticas que estão nos postes. Eu venho falando sobre isso, tem vários vídeos meus. Tem vários vídeos meus, eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu até anotei aqui as datas. Eu tenho de agosto, eu tenho de julho. Eu tenho um vídeo no começo da pandemia falando sobre essas ações da CELP. CELP que eu falo CELP porque eu estou em Pernambuco, né? Então tá mais próximo da gente aqui, sobre as ações da CELP, sobre as ações da Energisa e sobre várias outras ações que vêm sendo feitas aí dos grupos da Neoenergia. Aí eu venho falando dessa ilegalidade. Vocês já viram o que tem de novo aí em relação a isso? O que tem de novo é que lá em Brasília foram presos os funcionários da Neoenergia por cortarem os cabos de fibra óptica dos órgãos públicos do Distrito Federal. Isso mesmo. O que aconteceu lá? Eu vou mostrar aqui para vocês a notícia, mas o que aconteceu lá, para vocês entenderem. Houve uma ação de readequação, tirando os cabos que não estavam identificados e aqueles que traziam algum perigo à sociedade. Isso é o que está na nota da empresa. Beleza? Só que isso aí afetou os órgãos públicos, afetaram as UPAs, delegacia, repartições públicas, escolas, hospitais. Então um monte de órgão público ficou sem internet, então saiu do ar esses órgãos públicos. Por esse motivo, o delegado da Delegacia de Crimes Cibernéticos foi lá e decretou a prisão desses funcionários e tiveram que pagar uma fiança de R$ 1.500. Eu vou detalhar esse assunto para vocês, fica nesse vídeo, é importante você entender isso. É importante você saber, se você como provedor de internet, você saber o seu direito, até onde vai o seu direito. Eu vou tocar todos esses assuntos, tá? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, tem um botão aqui de inscreva-se. E não esquece também de compartilhar esse conteúdo, isso é muito importante. Quanto mais pessoas saberem disso, mais nós iremos barrar essas ações abusivas aí dessas concessionárias. Então é importante que você divulgue esse vídeo, esse material. Beleza? Vamos lá, Justiça Federal, o que aconteceu? Deixa eu colocar aqui a matéria para vocês. Deixa eu fazer aqui. Pronto, essa é a matéria. Vamos lá. Funcionários da Neoenergia são presos após cortarem cabos de fibra óptica e deixarem 28 órgãos do governo federal, do Distrito Federal, sem internet. Hospitais públicos e Corpo de Bombeiros também, ó. Entre os que ficaram sem sistemas online. Segundo a polícia, foram 2 funcionários, foi detida por interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiotelegráfico ou telefônico. A empresa afirma que eles atuavam regularmente. Isso é o que diz o grupo lá, né, de Brasília. Aí ele fala aqui que 2 funcionários da energia, que distribuem energia elétrica do Distrito Federal, tal, cortaram. Eu quero ver aqui o que diz o delegado, tá? Segundo a polícia, os funcionários da energia foram detidos por interromper ou perturbar serviço telegráfico, radiográfico ou telefônico. Cada um deles precisou pagar R$ 1.500 de fiança para serem liberados, beleza? Eu vejo aqui, ó, exatamente o que eu disse, o policial falou aqui, ó. De acordo com o delegado Jean Carlos Zuliani, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos, o procedimento dos funcionários da Neoenergia foi irregular, totalmente irregular. Eu venho batendo nessa tecla. Eu vou deixar um videozinho aqui no card, ou esse lado, eu não sei bem. Vou deixar aqui para você ver, inclusive um podcast que eu fiz com um provedor amigo, que eu toco nesse assunto, né? Não se pode identificar um cabo como não sendo legítimo e sair cortando. Não pode fazer isso. Não faz sentido que isso aconteça, tá? O correto, aí ele dá uma dica, a mesma que eu dei. O correto é que o proprietário do poste, a concessionária aí, notifique a empresa de cada cabo para que pague pela utilização e não simplesmente cortar e provocar a interrupção de vários serviços públicos. E aqui tem a carta da Neoenergia, que daqui a pouco a gente vai ler. Deixa eu voltar aqui com vocês, tá? O que o delegado está dizendo aqui? É exatamente o que eu disse. É exatamente o que eu falei. Ele parafraseou as minhas palavras. Não se pode simplesmente chegar cortando.
se precisa se identificar quem são os proprietários de cada cabo, notificar, caso não paga, ajuizar uma ação de cobrança para depois fazer a retirada com ordem judicial. Jairo, precisa disso tudo? Lógico que precisa. Vamos lá, pensa comigo. Você tem uma casa, você aluga essa casa. Faz o contrato de aluguel e aluga. Não vamos botar contrato de aluguel não, mas tem que ter contrato, tal, não vamos botar contrato de aluguel não. Vamos sem contrato. Vamos fazer um terreno. Eu gosto desse exemplo aí que eu dei. Algumas vezes eu gosto muito dele. Você tem um terreno. E aí o seu terreno está lá aberto. Vem alguém e coloca o carro dentro do seu terreno. O que é que você faz? Primeira opção, você contactar o dono do veículo, né, para que tire o carro do seu terreno. Essa é a primeira opção. Segunda opção legal, você ajuizar uma ação para a retirada daquele carro do seu terreno. Você vai comprar que o terreno é seu, que o carro está em sua propriedade e você vai pedir a retirada dele. Terceira opção, essa já não é legal, né? Não é a terceira opção prevista em lei. Você vai lá e toca fogo no carro, quebra o carro, despedaça ele e joga tudo fora. Ou você apreende o carro para você. Pode fazer isso? Lógico que você não pode. Por que a CELP faz isso? Ela vai lá, picota a fibra, quebra equipamento, danifica tudo, vai com o alicate, sai cortando tudo. Por que ela faz isso? Quando eu falo CELP, eu falo das concessionárias, tá? Eu falo CELP porque está mais próximo da gente. Por que ela faz isso? Porque existe uma ilegalidade na ação dela. Simplesmente por isso. Além de interromper o que diz o artigo 266, que eu vou ler para vocês aqui do Código Penal, que onde foi enquadrado esses funcionários, tá? Foram presos, o delegado se enquadrou nesse artigo, e aí, por esse motivo, há esse crime. A CELP ela precisa identificar de quem é o cabo. Jairo, mas como vai identificar? Faz o seguinte, faz uma ação aí que eu acho que daria muito bom. Você vai lá e marcaria os cabos que seriam cortados uma semana depois. E aí o proprietário do cabo vai lá e tem uma semana para se regularizar, que ainda é ilegal, tá? A retirada precisa acontecer com ordem judicial. Sem ordem judicial não pode haver retirada. Isso é o que diz a lei, não sou eu que estou dizendo. Tá, você tem uma casa, vamos lá, você aluga a sua casa, sem contrato, você alugou a sua casa, o inquilino não paga. Você vai lá, mete o pé na porta e joga os patos dele todo na rua, joga tudo na rua, toca fogo, quebra tudo. Você pode fazer isso? Eu acho que você não pode. Qual o procedimento correto? Uma ação de despeso acumulada com ação de cobrança. Essa é a ação correta de ser feita. Por que a CELP faz diferente? Porque ela danifica tudo. Aí está a questão. Vamos voltar aqui para a gente ler a cartinha da Neoenergia, tá? A Neoenergia Brasília reforça que seus profissionais estavam exercendo regularmente suas funções, cumprindo a legislação em favor da sociedade, removendo cabos não identificados e que ofereciam risco de segurança à população. Cara, eu estou cansado de ver, simplesmente o cabo não está identificado, ela vai lá e corta. Tá? Muitos cabos, até de operadoras, de provedores, legalizados que pagam mensalmente o contrato lá de compartilhamento. A plaqueta caiu por o cabinho soltou, alguém tirou a plaqueta, vai lá e corta. Tá? Os provedores de internet, eles são obrigados a colocar um funcionário seguindo o carro no caso aqui da CADIC, para que eles não façam esse absurdo. Não, esse cabo aí é meu, corta não, calma aí, não sei o que, tá aqui a plaqueta, sobe. Então fica um funcionário pago pelo provedor o dia inteiro para ensinar como eles devem trabalhar. E quem paga esse funcionário é o provedor da internet. Esse funcionário poderia estar fazendo uma instalação, ele poderia estar fazendo uma manutenção, ele poderia estar fazendo várias coisas, está a serviço da CADIC lá, do grupo da Neoenergia e também a serviço da CELP, para ensinar como fazer o procedimento. Vamos lá. A empresa esclarece que iniciou nesta quinta-feira, 9, isso foi semana passada, tá? Uma operação piloto de ordenamento das redes de telefone e telecomunicação Parque Sul do Distrito Federal, para minimizar o risco de acidentes com a população. Na ação preventiva foram removidas fiações que ofereciam risco à segurança da população e estavam sem a identificação necessária da empresa responsável, contrária ao que estabelece a legislação do setor. A atividade de segurança tem um intuito de disciplinar a utilização dos postes,
por força da resolução 001 de 1909 da Anatel, a legisladora é obrigada a compartilhar as operadoras de telefonia, TV a cabo, transmissão de dados, entre outras. Em relação ao GDF, a concessionária está em contato com a administração para esclarecimentos. Olha, quando ela fala essa resolução conjunta aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aí, essa resolução é o seguinte, tá? Não é favor os provedores usarem os postes, não, tá? É obrigação dada por lei. Então, os postes têm sim que ser usados pelas empresas de telecomunicação, pela empresa de telefonia, pela empresa de TV a cabo, pelos provedores de internet e pelas empresas de energia elétrica, pelas concessionárias de energia elétrica. Então, todos precisam compartilhar essa infraestrutura lá do poste, tá? É obrigação dada por lei. Agora, se você é um provedor que está irregular, não tem CNPJ, não está cadastrado na Anatel, você não pode nem se chamar de provedor, né? Você se chama aí popularmente de gato net. Aí fica difícil para você a situação. Aí fica totalmente inviável qualquer defesa para você e realmente fica complicado te defender nessa questão. Eu estou defendendo aqui os provedores de internet realmente legalizados de acordo com o que diz a legislação. Jairo, como é que esses funcionários aí foram enquadrados? Qual artigo do Código Penal eles foram enquadrados? E vou mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu achar aqui para vocês. Deixa eu achar aqui. Vamos lá. Artigo 266 do Código Penal, tá? 266. Vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês porque está muito pequeno, né? Interromper ou perturbar o serviço telégrafo, radiotelégrafo, telegráfico ou telefônico. Impedir ou dificultar o seu restabelecimento. Pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Incorre na mesma pena quem interrompe o serviço telemático ou de informação de utilidade pública, ou impede ou dificulta o restabelecimento. Aplicam-se as penas em dobro se o crime é cometido por ocasião de calamidade pública. Nós estamos na ocasião de calamidade pública, uma pandemia, então a pena ela dobra nesse caso. Tá? Aqui foi onde eles foram enquadrados. O artigo que eu cito é 163, que é esse aqui, ó. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Lembra que eu mostrei aqui próximo, aqui no meu bairro mesmo, inclusive eu estava lá, que os provedores foram lá e fecharam o carro do grupo da CELP lá, da CADIC, não deixaram eles passarem porque eles iam danificar muito. Lembra que eu falei isso? Aí um gente falar comigo, não, é porque já é oportunista, me falaram isso no grupo. Não, porque a operadora está totalmente correta. Isso é provedor falando, tá? Isso são provedores falando. Beleza. Sabe o que ia acontecer ali se chamasse a polícia? Inclusive a CELP, não, eu vou ligar para a polícia. Aí o responsável lá pela operação disse que ia chamar a polícia. Não, deixa a polícia chegar. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Por quê? O que nós deveríamos ter feito ali? Mais ainda. Ter dado voz de prisão a todos os funcionários, inclusive ao encarregado. Prendia todo mundo, levava todo mundo para a delegacia. Baseado nesse artigo aqui que eu vim falando há muito tempo, tanto 266 como 163. Além de danificar, deteriorar, ele interrompe o serviço de transmissão, que é crime dado por lei. A própria Anatel, ela não permite esse interrompimento, que é o cancelamento. Mesmo se o cara deixar de pagar o provedor, ele não pode cancelar. Existe todo um procedimento para cancelamento. Notificação, redução, suspensão para depois cancelamento. Ou seja, não pode simplesmente tirar o material. A própria Anatel já diz isso. Por quê? Porque o consumidor que está ali na ponta, ele não pode ser prejudicado. E aí, sabiamente, o delegado, palmas para o delegado lá do Distrito Federal, teve força, teve coragem de ir lá enquadrar esses meliantes nesse artigo. Beleza, pessoal? Compartilhe esse conteúdo para o mais número de pessoas possíveis. Se você não é inscrito lá no meu canal, se inscreve agora mesmo, vai lá no meu Instagram, me segue também no Instagram, me manda lá um direct, que eu te coloco na minha lista de transmissão, se você é provedor. E eu sempre estou mandando conteúdo para a transmissão, tá? Então é isso, muito obrigado, valeu, qualquer dúvida, entre em contato comigo, não vamos deixar isso acontecer.
cada ação dessa que vem acontecendo, a gente for para a delegacia, leva todo mundo para a delegacia, vai lá provocar o judiciário, você olha que a excelência está errado, o que eles estão fazendo, ir na delegacia, Ministério Público. Eu venho denunciando isso há muito tempo, mas é preciso de mais denúncias, mais pessoas fazendo isso. Nós iremos sim frear essas ações e os grupos de energia elétrica aí que acham uma solução para isso. Não é prejudicando os provedores, não é prejudicando a sociedade e saindo impune aí, saindo como heróis, porque eles são verdadeiros bandidos os que fazem isso. Essa é a minha opinião, então é isso, valeu, até o próximo vídeo.